Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos vocês que agora vão ouvir, vocês que fazem parte desse canal, vocês que estão inscritos, já deixando aí o meu abraço, dando a vocês um bem-vindo. Muito obrigado realmente pelo carinho, pela disposição em ouvir, fazer parte desse canal. Você que vai me ver hoje, me ouvir, eu sou o apóstolo Alan Rafael. Eu tenho gravado alguns vídeos e mostrando algumas experiências que eu já vivi ao longo desses 30 anos de cristão. São experiências que me foram válidas, úteis nos momentos que eu precisei de aprender. E eu quero nesse dia gravar esse vídeo, como nós estamos no período da quarentena, onde nós estamos passando essa dificuldade aí no mundo por causa desse vírus. E eu não vou gravar o vídeo para falar sobre esse vírus, porque já tem muita informação liberada aí, mas eu estou hoje com a proposta de passar uma nova experiência que eu vivi esses dias agora, creio que aproximadamente 2 semanas atrás, exatamente nesse quarto, nesse local onde eu estou. Aqui no nosso apartamento tem 3 quartos, um deles é o quarto de hóspede que nós usamos para hospedar pessoas que vêm para cá, e é o lugar que eu coloco para fazer o meu momento de meditação, é o lugar onde eu fico para fazer as minhas gravações, e também é o lugar que eu tenho para fazer o meu período de oração. E é um lugar que realmente eu tenho considerado como meu refúgio. Hoje eu estou sentado aqui na cama, estou bem à vontade. Esse período de quarentena para mim tem sido bem complicado, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar caminhando, andando nos lugares, e é difícil para mim ficar parado no canto. Mas tem sido um período útil, foi um tempo que está sendo para mim para produzir algumas reflexões, produzir algumas condições de aprendizado do que nós estamos vivendo, com o que a Bíblia nos ensina, o que está proposto para nós, para o mundo. E é um momento que eu realmente tenho, como muitos brasileiros, uma certa preocupação que vai acontecer conosco. Mas eu sou daquele cristão que eu creio que existe um Deus, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que está no controle da situação. Não é, embora a medicina seja bastante útil e necessária, mas não é a medicina que vai dizer, não é os cientistas que vão dizer o que vai acontecer com cada um de nós. Deus, ele tem a última palavra acerca de mim e de você. Ele está no controle de toda a situação. Por isso, embora os temores, as preocupações podem existir, mas nós temos a nossa fé firmada no nosso Deus. E assim eu caminho. Como pastor, líder de igreja, eu tenho me firmado nessa fé, que o mesmo Deus que cura a lepra, que ressuscita os mortos, que cura as enfermidades, liberta o homem de suas opressões, é o mesmo Deus que está nos dias de hoje, na mesma condição. Mas antes de eu gravar, falar o que eu tenho que falar, eu vou apenas falar um pouquinho sobre o que eu estou vendo na mídia, principalmente desses anunciadores da tragédia, que se aproveita desse momento de instabilidade para criar ali seus vídeos mostrando um Deus punidor, Deus que está pesando a mão, Deus que está criando ali uma maneira de destruir o ser humano por causa de pecados. Eu tenho visto esses vídeos de irmãos que estão se aproveitando desse momento para ter aí o seu momento de fama na mídia. Tem sido difícil para mim entender essas situações desses irmãos, embora muitas coisas estejam realmente associadas ao período que nós estamos vivendo, mas eles estão usando a Bíblia, tentando interpretar isso através da Bíblia. São os profetas do caos, são pessoas que estão aí dizendo que tiveram sonhos, revelações, visões. É complicado para mim olhar essa situação e ficar quieto, ficar calado.
Realmente eu sou desse cristão que leio a Bíblia, mas eu vejo na Bíblia o Deus que no momento do caos ele traz a resposta final. É o Deus que abre o mar vermelho para o seu povo passar, é o Deus que cura o leproso, é o Deus que liberta a pessoa dos seus males. Então é nessa condição que eu avalio que muitas pessoas estão transformando, tornando a imagem do nosso Deus, o Deus amoroso, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que é misericordioso, em o Deus punidor. E está jogando isso na rede social, sem a preocupação das consequências em relação à imagem do nosso Deus, a figura do nosso Deus, o nome do nosso Deus, onde, assim como os cristãos, existem aqueles que não são cristãos, que vão ser guiados pelos pensamentos dessas pessoas que são os profetas do caos. Irmãos, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, você tem que mostrar para o mundo que no meio do caos existe um Deus que tem a resposta final. Existe um Deus que realmente vai trazer a resposta final para o mundo, para libertar, para curar. Então, pare com essa história de estar colocando aí a Bíblia como fator de manifestação da maldade, colocando Deus como Deus punidor, destruidor. Muitas pessoas não se convertem porque eles têm essa visão de Deus, dizendo que Deus é mau, que Deus mata. E nós estamos vivendo esses momentos aí que antecedem a volta de Jesus, e acontecerá muitas coisas que ainda não estão no nosso entendimento, mas eu creio que Deus ele nunca vai abandonar o seu povo. Observe na Bíblia todas as situações de caos, de lutas, de sofrimento que o seu povo passou. O Senhor sempre trouxe a resposta final. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, pare com isso. Pare de estar defamando, pare de estar enfeiando o nome do nosso Deus. Quero te dizer que esse Deus que fez milagre, que curou os cegos, o Deus da Bíblia, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ainda está no controle da situação. Não é a medicina, não são os homens, não são os poderosos, não são os líderes desses países. É Deus que está no controle da situação. E saiba de uma coisa, nos dias que nós estamos vivendo, Ele fará separação entre aqueles que servem e o que não serve a Deus. E não contamine mais a obra de Deus por causa dos teus conceitos, das tuas maneiras de avaliar as coisas, de entender as coisas. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, pare com isso. Nós temos que dar testemunho das boas obras, nós somos mensageiros de boas novas, Deus da salvação, que embora você veja aí que muitas pessoas pegam a Bíblia até para colocar o livro de Apocalipse como evidência, não tem nada a ver com o livro de Apocalipse que nós estamos vivendo, irmão. O livro de Apocalipse é um livro fechado, direcionado para um tempo da humanidade, que é um tempo de 7 anos. Então não se preocupe, enquanto a igreja estiver sobre a terra, o livro de Apocalipse ainda não está dentro de condições de revelações para acontecimentos. O dia que a igreja sair da terra, pode ter certeza que o livro de Apocalipse vai ser, ponto por ponto, palavra por palavra, vai ser cumprido. Isso não é para agora. Eu quero pedir em nome de Jesus, pare com essa situação. Está tornando o nosso Deus um Deus punidor. Enfim, o vídeo de hoje não é para esse propósito. O coronavírus está aí, como nós observamos na história da humanidade, houve várias epidemias, como principalmente a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, vários outros surtos de gripes que surgiram e destruíram tantas vidas. Nós estamos passando mais um, e é mais uma experiência, é mais uma maneira que nós entendemos que nós estamos dependendo mais de Deus do que do mundo, do sistema global. Todas as ameaças, todos os rumores que estão por aí, isso não é para atemorizar o povo de Deus. O povo de Deus tem que se fortalecer, que saber que no período do caos, das lutas, Deus está no controle das situações. Então eu quero gravar esse vídeo hoje só para relatar algo que eu vivi esses dias, há 2 semanas atrás. Hoje nós estamos no dia 24, no ano de 2000, no mês de março
Então, foram 2 semanas atrás, eu estava aqui exatamente sentado nesse mesmo lugar, era aproximadamente 9 horas da noite, e estava um período chuvoso, quando eu comecei a meditar. E eu sou uma pessoa que eu tenho esse lado de meditar sobre as verdades de Deus, esperando uma inspiração para ministrar uma palavra na igreja, para dar um conselho, para falar algo realmente que produza na igreja algo que venha de Deus. Eu sentado aqui e comecei a pensar em várias situações. E eu tenho visto hoje na mídia, na internet, tantas pessoas fazendo vídeos de arrebatamentos. Arrebatamento ao céu, arrebatamento ao inferno. Eu já tive essa experiência de ter um possível arrebatamento aos céus, também assim uma experiência de ter um arrebatamento a uma condição do inferno, a uma área muito restrita do inferno. E eu fico pensando e vendo como essas pessoas elas têm assim, dentro dessas condições, a liberdade de caminhar nesses lugares. E o que eu sei, pelo que eu experimentei lá, é um lugar bem restrito. É um lugar que não é tão autorizado as pessoas terem esse acesso. E eu me apoio muito no conselho de Paulo, que quando ele foi arrebatado, ele mesmo disse que conhecia um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que fora do corpo ou dentro do corpo, ele não sabe, mas ele foi. E lá ele diz que ele foi impedido de revelar as coisas que ele tinha visto lá em cima. Eu gosto de me apoiar muito nesse exemplo dele, mas nos dias de hoje eu vejo tanta gente fazendo essas visitas como se fosse turismo. E aos céus em arrebatamento é a coisa mais comum nos dias de hoje. E eu vejo cada informações que são trazidas que realmente são informações bonitas, que podem até alimentar a nossa mente sobre as coisas belas que existem no céu. E realmente são coisas que a própria Bíblia diz que não subiu realmente à mente de ser humano o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que Ele ama. Por isso eu fico nesse momento, e eu quero gravar esse vídeo para colocar aqui um momento de análise, de avaliação sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E o que está acontecendo, eu acho que a história do povo de Deus nunca aconteceu. De tanta gente visitando o céu, tanta gente visitando o inferno, tanta coisa acontecendo. E eu pergunto se isso aí é de Deus ou não. Eu não quero ser cético nem também uma pessoa incrédula. Eu quero acreditar que realmente o Senhor pode revelar, está ligado aos céus. Ele me levou a uma condição lá, mas quando eu fui eu não tinha essa liberdade de ver o que eu queria ver, de ouvir o que eu queria ouvir. Lá eu fiquei muito limitado na minha visão, até a face de Jesus eu não pude ver. A condição natural, a condição lá não é talvez tão aberta assim para essas informações, pessoas que descrevem sobre ruas de ouro, eu creio que existe tudo isso lá no céu, mas vamos lá, qual é a minha posição em relação a isso? Eu quero te perguntar, você acredita que nos dias de hoje Deus Ele está permitindo os homens ir ao céu para revelar o que está lá e ir ao inferno para revelar o que está lá? É uma pergunta que eu quero deixar antes de começar o que eu vou falar. Você acredita que o que está sendo feito, colocado aí na mídia, é de Deus ou não? Eu vou te contar uma experiência baseada no que eu estava meditando. Eu estava nesse quarto um dia, 2 semanas atrás, eu comecei a ver, observe bem, como é que é a mente do ser humano, que ela é capaz de imaginar muitas coisas, criar muitas coisas. Eu não estava pensando nada sobre céu, sobre inferno, não estava pensando nada sobre essas coisas, eu apenas estava aqui meditando em alguma palavra que poderia passar para a igreja. E de repente surgiu diante de mim, eu estou te dizendo isso aqui, nesse quarto aqui, é um quarto que não é muito grande, mas surgiu, e aqui no fundo tem uma janela que ela dá para a área externa do apartamento, e surgiu aqui uma figura, um anjo
que, diferente do que eu vi na primeira vez, esse anjo ele estava bem equipado, como se fosse um guerreiro mesmo, um soldado, disposto para uma guerra. E ele alto, da altura quase próximo da altura desse telhado. Ele tinha asas grandes, o tamanho dele não cabia dentro desse quarto, mas ele veio aqui, entrou aqui e ficou de pé em mim, e ele não falou nada comigo. Na primeira ida ao céu, o anjo disse: vem que o teu Senhor te espera. Nesse ele não falou nada, ele simplesmente veio. E como é que ele estava equipado? Com uma roupa de soldado. O interessante é que a estrutura dele não é uma estrutura natural. Por exemplo, se nós pegarmos no nosso corpo, nós sentimos algumas sensações de fragilidade no nosso corpo, mas ele não. Era como se ele fosse um ser indestrutível. Ele tem uma estrutura, uma carapaça indestrutível. E a força que existe nele, a força que... Esse anjo que veio não é o anjo que eu tive lá na minha primeira experiência. O primeiro anjo tinha luz sobre ele, brilho bem intenso. E nesse ele não tinha. Ele tinha brilhos do equipamento que estava sobre ele. Eu lembro muito bem das asas dele, a força, as mãos dele, a roupa dele, como se fosse a roupa de um guerreiro, de um soldado, e sobre o corpo dele existia... O ouro era muito presente, a prata era muito presente no corpo, na armadura dele. Ele somente tinha... Eu vi a espada que tinha na cintura dele, e ele veio na minha direção. Eu estava sentado aqui, ele veio e me agarrou por aqui pelos braços, aqui. Ele segurou aqui forte. E eu recebi um impacto de força no meu corpo, que foi algo assim, e eu fiquei num momento assim, perplexo, querendo saber aquilo. Segurou em mim, forte, e me puxou para fora desse apartamento. E quando ele começou a subir comigo numa velocidade rápida, quando nós começamos a subir, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir mal, eu senti uma ânsia de falta de ar, e eu comecei a respirar, e numa luta ficava ofegante, e ele subindo comigo. E ele dizia assim: calma, respira devagar, que isso aí vai passar. Aí eu comecei a ter calma, e eu senti a pressão da gravidade sobre mim, o peso da gravidade. A primeira ida que eu fui foi um momento assim altamente prazeroso. Nesse não, foi uma situação de extremo sofrimento. Eu comecei a sentir falta de ar quando eu estava subindo, e o que ele disse: calma, respira devagar, porque isso vai passar. E eu comecei a respirar, realmente passou. E nós saímos do globo terrestre. Quando nós chegamos na área lá do espaço, eu também comecei a sentir outra sensação ruim, sensação de morte. E ele disse para mim: não se preocupe, porque isso não vai acontecer nada contigo. Tu estás sentindo isso porque tu ainda está na carne. E ele me levou rapidamente para uma outra área. Quando ele me levou, ele me colocou de lado. É como se ele estivesse de lado, ele me colocou atrás dele. E ele me levando de lado e me cobrindo até com as suas asas. E ele disse: fecha teus olhos. E eu fechei meus olhos. Nós vamos passar pelo sol. Eu disse: meu pai. Não disse isso. Lá no momento eu fiquei assustado. E passamos assim numa distância longa do sol, mas o calor intenso, terrível, a minha carne estava como se estivesse esticando, aquele calor terrível. E ele me cobriu e passamos rápido pelo sol, eu senti o calor terrível. Quando nós chegamos, passando do sol, da área do sol, ele parou e me deixou assim, e ficou parado, e eu fiquei observando o que estava acontecendo. Eu não sabia o que ia acontecer ali. E de repente vieram 2 outros anjos e ficaram na nossa frente, os 2. E esses 2 anjos, eles se inflamaram, se tornaram labareda de fogo. E eram seres que estavam dentro do fogo, mas inflamados. E eu fiquei atrás deles, junto com esse anjo que estava comigo. Na frente de onde a gente estava, apareceu a figura que a Bíblia chama da antiga serpente, o dragão.
apareceu uma figura de dragão mesmo, gigantesco na nossa frente. E ele vinha sobre a gente, e como os anjos estavam na nossa frente, o fogo dele saía e impedia que ele se aproximasse. Ele começou a gritar de lá: eu quero essa alma para mim, essa alma me pertence. E ele começou a gritar isso, e eu vi que era comigo que ele estava falando aquilo. E o anjo que estava comigo começou a recitar a palavra no livro de Apocalipse: com seu sangue compraste para Deus povos, nações, línguas, tribos, comprou para ele. E quando ele começou a recitar esse texto do livro de Apocalipse, começou a sair fogo da boca dele, saiu fogo na direção desse dragão. E ele recuava, ele gritava: eu venho perseguindo essa alma há muito tempo, eu quero essa alma para mim, ele é meu. E toda vez que ele citava isso, o anjo que estava do meu lado citava um texto bíblico. Ele dizia: aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Aí saía fogo dele para a direção dessa figura lá do dragão. E começou a haver esse conflito, essa batalha. E os seres que estavam em mim, inflamados de fogo, e esse dragão, ele começou a perder o seu domínio. E ele começou a mudar de formas. Ele saiu da forma de dragão, se transformou numa forma de serpente, depois se transformou na forma de um animal, como se fosse um bode, depois se transformou em forma de porco, depois foi se transformando em várias formas, morcego, e depois, por tudo que ele se transformou em figuras femininas. E eram mulheres bonitas, sedutoras, mulheres com formas perfeitas, com rostos perfeitos, com palavras sedutoras. E elas tinham uma língua grande, elas falavam. E também exalavam um cheiro agradável, cheiro de perfume, cheiro de essências. E ele ia se transformando nessas coisas na frente da gente. E depois que ele se transformou em tudo isso, ele começou a se transformar em personagens da humanidade. Ele começou a se caracterizar como se fossem os personagens da história do mundo. Se transformou, eu lembro que o Hitler, ele se transformou em Mussolini, se transformou em várias personalidades. Se transformou em personalidade de artistas, de pessoas da mídia. Ele foi se transformando. Só que ele se transformava e ele ficava contrariado por ele estar fazendo isso. É como se aquilo ali fosse autorizado ele fazer, para eu ver o que estava acontecendo. E depois que ele se transformou em tudo, aí ele se afastou e foi embora. E os dois anjos que estavam se afastaram, e eu com esse anjo que estava do meu lado, me levou e abriu assim diante de nós um grande buraco, grandão no espaço, como se fosse um buraco assim. E desse nós entramos numa região que era um ambiente só de luz. Era um brilho intenso. E interessante que esse brilho não tinha assim alguma referência de contato, mas era todo o universo, tudo que nós vivemos é como se estivesse envolvido naquela luz. É como se o globo terrestre, o universo todo estivesse no meio daquela luz. E aí veio uma voz do meio dessa luz, ele disse: eu sou o teu Pai, o teu Criador. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu que te criei. E quando veio essas palavras, o anjo que estava do meu lado se ajoelhou e curvou a cabeça. E eu, olhando para ele, também fiz a mesma coisa. Ajoelhei e curvei a cabeça. Ele disse: levante. O ser, aquela voz disse: levante. Uma voz bem grande, bem forte, bem intensa, quando ele falou aquilo, levante, eu levantei. E ele começou a falar comigo. E ele falou que eu não consegui lembrar de muitas coisas que ele falou. Mas ele queria que eu visse aquilo ali para vir na Terra para falar isso para as pessoas, para orientar as pessoas, que transmitiria isso para as pessoas. E essa luz, o que é impressionante é como se nós o mundo todo estivesse envolvido por essa luz. O Deus da criação é como se ele envolvesse todo o mundo com a presença dele.
E é um brilho intenso. Quando ele falou isso, a luz que estava lá começou a entrar em mim. E parecia milhões de agulhas quentes. E eu comecei a sentir o meu corpo como se estivesse queimando. Eu estava ficando iluminado com aquele brilho, entrando todo em mim. E quando entrava em mim, eu começava a entrar é como se viesse uma energia tão poderosa para dentro do meu corpo, que eu comecei a sentir uma força tão forte, tão intensa. E eu sentia aquela luz entrando no meu corpo, como se fosse milhões e milhões de agulhas dentro de mim, quente. E quando ele disse, você vai visitar muitas áreas desse lugar aqui. E na hora que ele falou isso, eu perguntei para ele, o Senhor tem uma forma para que eu possa ver? E ele disse, eu tenho uma forma, mas eu não posso me apresentar ainda antes do tempo. Até aquele dia, perdão. E quando ele falou isso, eu disse para ele, eu posso lhe chamar de meu pai? Eu senti a alegria de Deus quando eu falei isso. Eu até me emociono. Eu posso te chamar de meu pai? Que momento bonito. Eu senti a alegria dele. Eu senti como ele ficou feliz quando eu o reconheci como pai. Eu disse, pode. Foi algo emocionado quando eu penso nisso. E depois ele disse para eu ir. O anjo me pegou e saiu me levando para a área direita da região inicial. E quando nós entramos, abriu também um outro ambiente, nós passamos, era uma sala. E era uma sala, sabe quem estava lá? Jesus estava lá dentro. Sabe, esse lugar é como se fosse um lugar de produção, como se Jesus estivesse ali administrando algo que estava sendo construído naquele lugar. E eram roupas que estavam sendo confeccionadas. A minha visão não estava tão clara assim, eu não podia ver tudo, mas eu podia ver algumas coisas assim. E quando eu vi Jesus, ele me viu, e eu fui na direção dele, ele me abraçou com um sorriso. Eu não via a face dele, assim, não via, eu não consigo ver. Eu não sei porque as pessoas que vão para lá dizem que vê os olhos de Jesus, a face de Jesus. Eu nunca tive esse privilégio, mas você que teve, amém, você e com Deus a sua fé ali. Mas ele me abraçou e me deu os bem-vindos, e as pessoas, os anjos que estavam em volta, eles estavam confeccionando roupas. Eu lembro que tinha fio de ouro, tinha as roupas realmente de linho, uma cor de linho brilhosa. E aí era como se ele estivesse fazendo alguma coisa para ter uma festa. Quando eu vi aquilo, por exemplo, no meu primeiro arrebatamento, eu fui direto com Jesus, e ele veio e falou. Nessa ele não me deu muita atenção. Ele apenas me cumprimentou e o anjo me pegou, nós saímos dali e eu fiquei olhando aquele ambiente assim, era um lugar de produção mesmo, onde Jesus estava ali construindo alguma coisa junto com os anjos. Era como se ele estivesse fazendo uma festa. E eu creio que isso aí já é preparando para nossa ida para lá. Olha, o céu não é um lugar monótono não, tá, irmão? Porque as pessoas pensam que o céu é aquela coisa de anjinho voando, que anjinho... Não existe nada lá no céu, é uma coisa bem... Existe trabalho lá. Existe os anjos de trabalho, existe lá toda uma questão de organização. Então muitas pessoas podem estar entendendo errado o que é o céu. O céu é um lugar também de trabalho. O próprio Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então eu creio que lá no céu não é nada disso que as pessoas tentam colocar aí como se fosse um passeio turístico. O céu é algo que deve ter ali, algo bem administrativo, e quem administra é o Senhor Jesus. Então, nós saímos dessa sala e fomos para uma área externa. E o ambiente lá não tem nuvens, não tem essa cor do azul que nós temos aqui. É uma cor, não dá para descrever, é como se fosse alguma coisa perolado. E nessa situação, quando ele saiu me levando, eu via realmente lugares onde as pessoas, onde as ruas, as plantas lá são diferentes. O aroma lá, as plantas que tem lá no céu, eles são
É algo assim, eu já vi isso em alguns filmes, que eles tentam interpretar, não sei como é que eles têm essa imaginação, mas é igual aquilo ali. Quando ele me levou realmente para um lugar que tinha colunas grandes, muito altas, e os portões grandes, tudo de ouro, as paredes, e era como se fosse um lugar cercado ali. E aí eu fiquei olhando aquele portão grandão e eu perguntei ao anjo, eu posso ir aí para dentro? E ele diz, não, aí não pode entrar nesse lugar. Aí eu perguntei, quem que está aí dentro? São os salvos que estão aí dentro. Eu não podia entrar lá. Eu apenas vim de fora. Eu lembro que eu via todos os detalhes, como era feito, aquela situação escrita no livro de Apocalipse sobre a cidade santa, como é que ela está. Eu via realmente toda bordada com pedras preciosas, tudo isso. Mas eu queria entrar e ele não permitiu. O anjo disse, não, não pode entrar nesse lugar. Saímos de lá e ele me levou para uma outra área. E agora essa outra área, aí que é o lugar onde vai ter o julgamento, que é o tribunal. Eu vi o tribunal branco. Aliás, o tribunal de Cristo, não é o tribunal, não é o trono branco. E quando eu cheguei nesse lugar, já está tudo preparado lá no céu. É como se lá esse lugar fosse preparado para o julgamento dos santos. Após, quando acontecer lá esse julgamento, que nós seremos julgados pelas obras que nós desenvolvemos aqui na Terra. Já está tudo pronto, já está tudo organizado lá. E quando nós chegamos nesse lugar, eu vi os livros que vão ser abertos, eu vi o tamanho deles, eu via o ambiente, é um lugar indescritível. Coluna grandiosa, gigantesca, tudo é bonito lá, tudo é perfeito, tudo é diferente. E nessa ida, nesse lugar, eu não tive nenhuma informação. O anjo que estava do meu lado não falou nada comigo, mas eu comecei a ter discernimento sobre o que iria acontecer naquele lugar. Enfim, depois daí, tudo aquilo dissolveu, eu não vi mais nada, eu já me voltei nesse lugar aqui, e quando eu voltei eu fiquei pensativo. Pensa na luta que eu estou até hoje, querendo entender isso, se isso é um fruto da minha imaginação, se isso é uma visão que Deus me deu para coisar. O que Jesus disse? Qual é a minha responsabilidade de falar para você que é cristão? Ele disse, convença eles da minha volta. Então, se existe alguma mensagem hoje para o mundo, a mensagem mais valiosa, mais importante é: Jesus está pronto para voltar, irmão. Lá no céu já está tudo pronto para a volta dele. Então eu estou te informando isso, eu estou aqui vivendo um momento de... Então eu quero te dizer através disso, eu também estou aqui tentando imaginar se isso é o fruto da minha imaginação, se isso realmente foi uma visão, se foi um arrebatamento. Sabe qual é a diferença dessa experiência para a primeira? A minha primeira experiência foi altamente prazerosa. Foi altamente prazerosa. Nessa agora, eu senti agonia, sofrimento, eu senti dor, eu senti peso, eu senti todas as sensações. Lá na primeira eu não sentia nada. Nessa eu comecei a sentir. Eu creio que por eu ser, na época, ser novo convertido, talvez Deus não queria me colocar nessas condições de segurança. Mas nessa não. Nessa, quando eu estava aqui, eu senti a força do anjo segurando aqui no meu corpo. Como ele me arrastou desse lugar aqui. Como nós subimos, a sensação de falta de ar que eu senti. Quando chegamos no universo, esse conflito com Satanás lá nas regiões do universo, eu vi a figura do diabo. Ele é tudo isso que a Bíblia descreve, tudo que as pessoas dizem. Ele é tudo, ele tem a face de todo mundo. Ele se transforma em quem ele quiser. E sabe, a coisa impressionante que me colocou lá é como ele se transforma em mulheres. Como as mulheres são objeto da sua personificação. São mulheres altamente bonitas, sedutoras, cheirosas. Eu via a figura do mal, a figura dele, dos personagens, como Hitler, esses seres, esses homens que fizeram mal para a humanidade,
Nabucodonosor, eu via ele se transformando nisso. E ele não gostava de fazer aquilo, não queria se mostrar daquele jeito para mim não. Mas eu acho que Deus estava querendo mostrar como é que ele é. Então ele se transforma em tudo, irmão. E eu não duvido muito que tem muitos líderes de igrejas por aí, tem muitos líderes religiosos, não de igreja, não estou colocando aqui a igreja evangélica, a igreja isso, tal. Eu estou dizendo em geral, todas as pessoas que trajam de liderança, o diabo pode estar ali com a personalidade dele naquela pessoa. Deus me livre disso, espero que ele nunca se transforme na minha pessoa, meu Jesus. Isso é preocupante. Irmãos, eu quero trazer esse vídeo de hoje só para a gente fazer aqui um questionamento sobre as idas ao céu e as idas ao inferno. Você acredita que esses arrebatamentos, como se fosse até turismo ao céu, me perdoe estar falando dessa forma, ser até debochado, mas está parecendo que tem uma agência de turismo aqui na terra de cristão que está viajando para o céu constantemente e vem de lá com uma mala cheia de informações. Irmão, o céu é altamente reservado, cuidado com isso. Cuidado que o nosso Deus, ele é zeloso por aquilo que ele faz. A coisa mais linda nesse momento que eu passei lá, sabe o que foi? Foi ver como o nosso Pai, ele é grandioso. Como o nosso Deus é poderoso. Como nós vamos ficar quando nós estivermos lá com Ele. O nosso corpo, esse corpo frágil, débil, que morre com qualquer epidemia, ele se torna tão poderoso porque a luz de Deus entra na gente. E entrou em mim como se fosse milhões de agulhas quentes, ao ponto de eu gritar, de sentir. E algo que aconteceu também nessa região aí, que Deus... é que a luz dele, ela é palpável. É como se você palpasse a luz. A luz não é só algo, um brilho, é algo palpável, é a existência de Deus. Eu estou até hoje aqui querendo entender isso. Eu não sei como descrever para vocês se isso é um arrebatamento, se é uma visão. Eu senti tudo que eu não tinha sentido. Que Deus me perdoe se eu estiver passando para vocês alguma informação que não procede dele. Mas quando eu vim de lá, eu vim cheio de convicções, de certeza. Jesus está se preparando já para voltar, irmão. Tudo lá no céu já está sendo pronto para a nossa ida para lá. Não está sendo fácil para mim ter que falar isso. Eu estou aqui num momento de muita insegurança, momento de muita luta, porque eu não quero trazer informações mentirosas. Mas se apegue a essa visão. Para você chegar na presença de Deus, haverá uma luta espiritual, sim. Desculpa eu estar usando. Para você chegar, Satanás vai se opor. Mas a vitória é nossa em Cristo Jesus. Você que está na terra, nós que estamos na terra, nós não entendemos ainda nada sobre as coisas de Deus. Embora muitas vezes tentamos interpretar até através da Bíblia. A Bíblia ela é linda, ela é perfeita, existe. Mas não dá para dimensionar o que está preparado, irmão. Quando eu cheguei na porta daquele ambiente, no portão daquele ambiente, algo tão grandioso, tão belo, eu fui proibido de entrar naquela região. Eu não sei por que as pessoas insistem em dizer que entraram em lugares e viram fulano de tal lá, ciclano, viram irmão, viram irmã. Que Deus me perdoe essa incredulidade. Mas eu estou te dizendo, irmão, lá não é um lugar de passeio turístico no céu. Pare com essas revelações mentirosas, enganadoras. Não estou dizendo que a minha é verdadeira, mas eu estou dizendo que eu tenho a certeza que o céu é um ambiente muito reservado. Que não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai ver o que muitas pessoas estão descrevendo.
como fruto de imaginação, de uma mente carnal. Nós estamos aprendendo. E eu sei que Deus vai revelar o seu reino a nós aqui na terra. Não na proporção que muitas pessoas estão colocando aí. É perfeito o céu, é belo. O nosso Deus, Ele é tão poderoso. Você sabia que a nossa carne, ela não aguenta não sei como dimensionar isso, talvez 1 milímetro da luz de Deus, porque nós seremos dissolvidos. Sabe a sensação quando eu sentia essa luz de Deus entrando em mim? Era como se fossem micro agulhas que entravam no meu corpo, me queimavam como se... E eu queria gritar, mas me gerou uma força tão forte, tão intensa que eu poderia fazer não sei o quê. Então eu quero deixar esse vídeo gravado e eu quero que você avalie se isso é de Deus ou não. E eu estou esperando que Ele fale comigo. Mas eu quero deixar essa mensagem para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que vão ver e assistir esse vídeo. Jesus está voltando, irmão. Se prepare. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não abandone a tua fé por causa de coronavírus, por causa das epidemias, por causa de anticristo que já está aí se manifestando no mundo. Não fique atemorizado com esses rumores que estão por aí. Não abandone a tua fé, não abandone a tua igreja. Se una com o teu pastor. Se una ainda mais com teus pastores, porque são homens de Deus que estão lutando pela tua salvação. Não defraude, não defame. Não fique